Fala galera, esse é o canal Biologia Interativa e hoje nós vamos falar sobre a estrutura básica dos vírus e dos três principais modelos celulares, as células procarióticas e as células eucarióticas, animal e vegetal. Então fica aí, que depois da vinheta a gente volta a se encontrar. Nesse vídeo, nós vamos abordar a estrutura de vírus e de células procarióticas e eucarióticas animal e vegetal de uma forma mais geral. Posteriormente, eu trarei novos vídeos abordando cada um desses temas de forma mais detalhada. Então, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre os bacteriófagos. Os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias e que são constituídos basicamente por um capsídeo proteico e por DNA como material genético. O capsídeo é constituído de três regiões distintas. A cabeça, onde fica armazenado o DNA, logo abaixo da cabeça a região do pescoço, da bainha e das fibras da cauda. Como veremos numa outra oportunidade, essas três regiões do pescoço, da bainha e da cauda são essenciais para o processo de infecção da bactéria pelo bacteriófago. O outro grupo de vírus que nós vamos ver é o vírus influenza, que é o vírus causador da gripe no homem. Esse vírus difere do bacteriófago pelo fato de ser um RNA vírus, mas a sua estrutura básica é muito semelhante. Ele também é constituído de um capsídeo proteico, aqui representado por essas esferas amarelas, e um material genético, que nesse caso então é o RNA. Porém, associado a esse RNA, nós temos uma enzima, uma RNA polimerase, que vai atuar durante a infecção da célula no processo de síntese dos novos RNAs virais. Esse vírus, além de conter essa bainha de proteína aqui, esse capsídeo de proteína que está aqui, mais esses RNAs que são material genético do vírus, ele contém também um envelope lipídico. É uma bicamada de lipídios. Então ele tem uma estrutura a mais em relação ao bacteriófago. Lembre-se que o bacteriófago não possui envelope. Ele é basicamente proteína e material genético. Uma outra curiosidade sobre esse grupo de vírus, que são os vírus causadores de gripe, é que podem existir linhagens que infectam outros grupos animais, como é o caso das aves e dos suínos. Nós tivemos até poucos anos atrás aí surtos de gripe aviária e de gripe suína. Porém, esses grupos também conseguem infectar células humanas, não é? Ou seja, eles conseguiram passar de uma espécie para outra. Esse vírus é um vírus que tem uma característica na sua reprodução, que é o fato de, no momento que esse material genético entra na célula, até o momento em que ele sai da célula já constituindo um novo vírus, esse material genético será sempre RNA, ou seja, esse RNA vai ser injetado na célula, vai ser multiplicado enquanto RNA dentro da célula e vai sair na forma de novos vírus enquanto RNA. Por esse motivo é que os vírus da gripe, eu digo os vírus porque existem várias linhagens de vírus da gripe, não podem ser classificados como retrovírus. Eles são classificados sim como RNA vírus, mas não são retrovírus. E aí você pode se perguntar, mas tem diferença? Eu sempre ouvi dizer que retrovírus e RNA vírus eram a mesma coisa. Não, senhor, de jeito nenhum. RNA vírus é uma coisa, retrovírus é um grupo de RNA vírus, mas nem todos os RNA vírus podem ser chamados de retrovírus. E aí eu vou te mostrar por quê. Olha só esse vírus aqui, é um vírus bem conhecido nosso, É o HIV. Esse HIV tem uma estrutura também muito semelhante ao vírus da gripe. Dá só uma olhada, ó. Ele tem um capsídeo, um material genético, que nesse caso é RNA, ele tem um envelope lipoproteico e junto ao seu RNA ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. E é justamente por causa dessa enzima que o HIV é considerado, então, um retrovírus.
Ué, mas o que é que tem a ver a enzima com o fato de ser retrovírus? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão se lembrar que as células, de modo geral, elas realizam um processo de transcrição, onde o DNA é utilizado como molde, e a partir desse molde nós fabricamos então o RNA. Esse é um processo chamado transcrição. No caso do HIV, após ele infectar a célula, esse RNA viral será convertido em DNA viral. Mas como isso é possível? Essa enzima chamada transcriptase reversa faz um processo de transcrição reversa, ou seja, uma transcrição ao contrário. Ao invés desse vírus utilizar o DNA como molde para formar RNA, o que é que ele faz? Ele utiliza o seu RNA viral para formar um DNA viral. Esse DNA viral, em princípio, é formado por uma única fita. Porém, utilizando a maquinaria celular, essa única fita de DNA vai ser duplicada e depois, então, vai se inserir no material genético da célula hospedeira. E ali, esse material genético viral pode permanecer inativo por pouco tempo ou até mesmo por muitos anos. Isso também é um assunto que a gente vai discutir com maiores detalhes depois, ok? Mas, se vocês repararem, a estrutura desse vírus é muito semelhante ao vírus da gripe, diferenciando-se principalmente pelo tipo de reprodução. Ou seja, aqui esse RNA vai ser convertido para DNA devido à ação da transcriptase reversa, coisa que o vírus da gripe não consegue fazer, né? Tanto o HIV quanto o influenza, eles têm uma característica comum. Eles apresentam, além do material genético e do envelope proteico, esse envoltório de, no caso do HIV, lipoproteico e no caso do vírus influenza, apenas lipídico. Mas esses envoltórios conferem a esses vírus uma maior virulência, ou seja, os vírus que são envelopados, eles são mais virulentos que vírus não envelopados, ok? Então, isso significa dizer que esses vírus têm maior capacidade de infectar células do que vírus que não contêm esse envelope, ok? Isso acontece porque esse envelope acaba facilitando a ligação do vírus com a célula hospedeira. Depois dos vírus, então, nós temos o nosso primeiro grupo celular, até porque os vírus são organismos acelulares e que têm características bem próprias, né? No caso dos vírus, toda a parte de metabolismo viral, toda a parte em que o vírus apresenta algum tipo de característica de ser vivo, é dependente da célula. O vírus fora da célula não tem característica nenhuma de ser vivo. Ele não tem capacidade de reprodução, ele não tem capacidade de se movimentar sozinho, ele não tem uma estrutura celular, né? Então, esse vírus não tem nenhuma característica de ser vivo fora da célula. E dentro da célula, quem dá essas características a ele é a própria célula hospedeira, né? Existem artigos muito interessantes dizendo por que os vírus devem ser excluídos da árvore da vida e por que os vírus devem ser incluídos, né? Esses artigos são artigos onde os autores se enfrentam, vamos dizer assim, né? Enquanto os primeiros dizem que os vírus devem ser retirados da árvore da vida e explicam as 10 razões para que isso deva acontecer, o outro grupo responde ao primeiro artigo dando 10 razões para que os vírus sejam inseridos na árvore da vida. Mas isso também é assunto para uma outra oportunidade. Vamos falar então das bactérias. As bactérias constituem um grupo de organismos de formas muito variadas, tá? E assim como os vírus, elas tanto podem ser patogênicas, ou seja, tanto podem causar doenças, como podem ser benéficas. Nem todos os vírus são causadores de doenças ou trazem consequências danosas para os organismos. Muitos vírus são bastante úteis, inclusive, né? As bactérias também têm essa mesma característica, elas também podem ser muito úteis para o homem, né? Inclusive, nós temos bactérias que habitam o nosso intestino, constituída a famosa flora intestinal, né?
Quem nunca viu aquelas famosas propagandas de iogurte ou de bebidas lácteas falando dos lactobacilos? Então são bactérias que são úteis, que são importantes inclusive para a nossa saúde. Porém, algumas podem causar doenças. Mas hoje nós vamos nos prender basicamente na estrutura dessas células, né? As bactérias apresentam um grande número de formas diferentes, ou seja, elas possuem uma morfologia muito variada. Como vocês podem perceber, nós temos bactérias muito simples, que nada mais são do que uma única bactéria esférica, né? Nós temos associações dessas bactérias esféricas, constituindo grupos distintos desses organismos. Nós temos em forma de bastão, né? Nós temos bactérias que parecem um broto, né? Algo brotando, né? Por isso chamadas bactérias em gemulação ou em apêndice, né? Como se ela estivesse formando alguma nova estrutura, né? Nós temos um grupo de bactérias também muito conhecido, que parece uma vírgula, que é o tal do vibrião, e aqui nós podemos lembrar da bactéria do cólera, né? O vibrião colérico, né? O Vibrio cholerae. E nós temos então várias outras formas. Nós temos bactérias espiriliformes, nós temos bactérias que são mais onduladas, né? Então o grupo das bactérias apresentam muitas e muitas formas, bastante curiosas inclusive, tá? Mas todas as bactérias são celulares, ou seja, elas possuem uma membrana celular, uma membrana plasmática e um material genético, assim como nos vírus, porém, nas células, o material genético sempre será o DNA. Nós não conhecemos nenhum grupo celular onde você tenha o RNA enquanto material genético propriamente dito. Então, falando da estrutura dessas células procarióticas, nós temos aqui uma eletromicrografia de Escherichia coli. A eletromicrografia nada mais é do que uma fotografia tirada dessa bactéria utilizando a microscopia eletrônica de transmissão, nesse caso. A microscopia eletrônica de transmissão permite que nós possamos ver dentro das células, enquanto a chamada microscopia eletrônica de varredura nos permite ver apenas a superfície da célula. Então, a microscopia eletrônica de varredura permite que nós enxerguemos o organismo por fora. Já a eletrônica de transmissão permite que você enxergue dentro desse organismo e nos dá esse detalhe que a gente consegue ver nessa eletromicrografia, tá? Essa bactéria ela é constituída de uma parede esquelética ou uma parede celular, tá? Existe um espaço entre essa parede e a membrana, que é chamado de espaço periplasmático, como a gente pode ver aqui. No interior, nessa parte mais clara, nós temos um nucleoide. O que é esse nucleoide? O nucleoide é o material genético da bactéria, ou seja, é o DNA da bactéria. Mas ele fica disperso dentro dessa célula, ele não é separado do citoplasma. Ou seja, nós dizemos que essa célula, esse tipo de célula, apresenta um núcleo desorganizado ou não individualizado. Ou seja, ele se encontra disperso no citoplasma, por isso nós chamamos de nucleoide, né? Essas regiões mais escuras, elas são constituídas basicamente de ribossomos e de inclusões. Essas inclusões nada mais são do que moléculas químicas que vão sendo armazenadas em grânulos dentro da bactéria e que vão se tornando mais densos, tá? Numa microscopia eletrônica, seja ela de transmissão ou de varredura, o que acontece é que esse material é tratado com um metal pesado. Nesse caso, com ouro. São partículas de ouro. E no momento, então, que esse material é colocado ao microscópio, um feixe de elétrons atravessa esse material. E em locais onde há maior quantidade dessas partículas de ouro ou de tetróxido de ósmio, esses elétrons são retidos e vão ficando cada vez mais escuros, dependendo da quantidade de material que estiver ali. Então, quanto mais partículas de ouro ou mais partículas de tetróxido de ósmio ficarem retidas em uma determinada região,
mais densa é a região e mais escura ela fica. No caso do nucleóide, vocês podem reparar que ele é bem clarinho. Por quê? Porque ele não consegue reter essas partículas de metal e os elétrons passam livremente por ele. Tá? Então ele fica clarinho assim, ó. Então, basicamente, essa é a estrutura de uma bactéria. Existem nas bactérias também regiões da membrana que sofrem dobras para a parte interna da célula, chamadas de invaginações, e essas invaginações dão origem a uma estrutura chamada mesossomo. Esse mesossomo, ele tem a função de análoga à da respiração celular, certo? Bom, então a gente tem aqui um primeiro organismo celular constituído aí de uma membrana plasmática, de um material genético e que é envolto por uma membrana externa chamada de parede celular ou parede esquelética. Essa parede celular, ela tem uma constituição diferente daquela parede celular de células vegetais, que nós vamos ver daqui a pouco. Ela é constituída de proteínas associadas a moléculas de açúcares, que nós chamamos de peptidoglicanos. E de acordo com a espessura dessa parede, essas bactérias podem ser classificadas em dois grandes grupos. As bactérias chamadas gram-positivas e as chamadas gram-negativas. Tá? Em A, aqui, nessa mais escura, nós temos as chamadas bactérias gram-positivas. Em B, as bactérias gram-negativas. Reparem que essa camada aqui, nas gram-negativas, ela é mais fina, ela é mais delgada do que nas bactérias gram-positivas, certo? Isso faz com que essas bactérias gram-positivas assumam uma coloração mais escura quando coradas pela técnica de Gram. Por isso elas são ditas gram-positivas, enquanto as bactérias gram-negativas acabam sofrendo descoloração e assumindo um tom mais rosado, por isso elas são chamadas de bactérias gram-negativas. E isso tem relação direta com essa espessura da parede aqui. Okay? Isso aqui é só uma curiosidade, porque muitas vezes a gente escuta falar, bactéria gram-positiva, bactéria gram-negativa, que história é essa? Então, essa é a primeira classificação que a gente faz em relação às bactérias. Quando nós vamos estudar um novo grupo de bactérias, a primeira coisa é, faz a coloração de Gram. Aí você já vai saber se é uma bactéria gram-positiva, se é uma bactéria gram-negativa, e a partir daí, então, você vai partir para a taxonomia, ou seja, para a parte sistemática dessa bactéria. Ok? Bom, depois das bactérias, então, nós temos as nossas células eucarióticas. Nós temos, em princípio, uma célula animal, onde essa célula se caracteriza pela presença da membrana plasmática e de um núcleo individualizado, ou seja, esse núcleo guarda em seu interior o material genético, diferentemente das bactérias, onde esse núcleo, esse material genético está disperso no citoplasma e esse núcleo então é dito desorganizado ou não individualizado. Nas células eucarióticas, esse núcleo é bem perceptível, ele é bem delimitado. Saindo da membrana nuclear, que é essa membrana que protege o material genético aqui dentro, que separa o material genético do restante da célula, nós temos dobras de membrana formando o retículo endoplasmático granuloso, que é aquele retículo que contém ribossomos. Ok? Associado ao retículo endoplasmático granuloso, nós vamos encontrar regiões que não têm ribossomos e que são chamadas então de retículo endoplasmático agranular, o antigo retículo endoplasmático liso. Vocês podem reparar que em relação às bactérias, aqui surgem muitas outras organelas além dos retículos. Surge o complexo golgiense, nós vamos encontrar aqui mitocôndrias, lisossomo. Não é? Então, essas organelas não existem lá nas bactérias. Essas são organelas de membrana, são organelas membranosas que nós chamamos. Tá? Bem como nas bactérias, nós também não vamos encontrar centríolos. Não é? Então, a estrutura da bactéria é muito mais simples quando comparada a uma célula eucariótica. Né? Nós temos uma célula eucariótica, então, uma estrutura muito mais complexa, com muito mais organelas, onde essas organelas têm funções distintas, funções específicas. Né? Por exemplo, numa célula eucariótica, a mitocôndria tem a função de produzir energia, de realizar o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória e levar a síntese de ATP.
Lá na bactéria, nós não temos mitocôndria. Eu disse para vocês que existe uma estrutura análoga, ou seja, semelhante, que tem função semelhante, na verdade, que é uma invaginação de membrana, que é o mesossomo, mas que não é uma mitocôndria, não é? Então, já dá para perceber que é uma estrutura muito mais complexa em relação às bactérias. E por último, nós temos então a nossa célula vegetal, que difere da célula animal em alguns aspectos bastante importantes. Primeiro, em relação à presença da parede celular, que é essa parte verde aqui, né? Isso que vocês enxergam aqui do lado se refere à parede celular de uma célula vizinha, bem como esses verdes claros que estão aqui, ó, na lateral e aqui na parte posterior da célula, que também representam células que são células vizinhas a essa, ou seja, células adjacentes a essa célula central aqui. E aí vocês vão perceber que, basicamente, toda a estrutura que você tinha lá na célula animal, também você vai encontrar aqui, com exceção do lisossomo e dos centríolos. Porém, aqui nessa célula vegetal, a gente tem algumas estruturas que a gente não observa na célula animal. E a primeira delas é muito visível, essa estrutura enorme aqui, ó, chamada de vacúolo de suco celular. É uma estrutura membranosa, capaz de armazenar água e outras moléculas aqui dentro. Podem ser proteínas, podem ser sais, açúcares, vários tipos de moléculas, e que é chamado então de vacúolo de suco celular. Esse vacúolo numa célula adulta pode ocupar até 90% de todo o volume interno dessa célula. E ele é responsável por aquele processo que a gente vê quando uma folha se encontra túrgida, ou seja, aquela folha está firme e depois de algum tempo, quando ela fica sem água, a folha murcha. Ela murcha porque esses vacúolos perderam água, perderam volume e a célula perde muito da sua resistência mecânica e ela acaba murchando, tá? Depois nós temos ainda o cloroplasto, né, que também é uma estrutura típica das células vegetais, a própria parede celular, que a gente não tem na célula animal, e nessa parede celular a gente ainda encontra uma estrutura chamada de pontuação. Pontuação são esses pequenos espaços que existem na parede que permitem a passagem de moléculas, tá? Através dessas pontuações surgem filamentos de citoplasma que comunicam células vizinhas. Esses filamentos de citoplasma que servem para comunicar uma célula com a outra recebem o nome de plasmodesmo. Então, essa é a estrutura básica dessa célula eucariótica vegetal. Cada estrutura aqui tem uma função específica, como é o caso lá da célula animal, né? E aí nós vamos então abordar isso com mais detalhes numa outra oportunidade. E para a gente encerrar, uma pequena frase para que a gente possa refletir um pouquinho, né? Allow yourself to be a beginner. No one starts off being excellent. Essa é uma frase do Andy Flynn e que quer dizer o seguinte: permita-se ser um aprendiz. Ninguém começa sendo excelente. Às vezes a gente tem a mania de que a gente vai começar a fazer alguma coisa, a gente vai começar a estudar para alguma coisa e você acha que você já tem que estudar e sair dali sabendo tudo aquilo, né? Ou você vai fazer algo novo, né? Ah, vou aprender a tocar violão. E aí você já quer sair da primeira aula de violão fazendo um solo, né? Fazendo uma música inteira. Não, gente, calma, né? A gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, né? Eu coloquei essa frase aqui também para lembrar o motivo pelo qual a gente começou fazendo uma aula mais básica, apresentando as características básicas desses vírus e desses grupos celulares, porque depois a gente consegue relembrar essa estrutura básica e a partir dela a gente aprofunda com mais detalhes em cada um desses tópicos, ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, desse vídeo, e espero que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem com seus amigos, ativem as notificações, tá? E se inscrevam lá no nosso Instagram. Tem muito post novo chegando lá, tem umas coisas bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Bye, bye!